Menti para minha cunhada para ela se divorciar do meu irmão, depois me casei com ela e estou criando sobrinhos como filhos. Meu irmão ainda tenta provar que é inocente enquanto eu vivo a vida dos sonhos dele. Eu sempre fui o tipo de cara que ficava no canto, observando o mundo acontecer ao meu redor sem coragem de participar dele de verdade. As palavras, quando estavam só na minha cabeça, fluíam como um rio, mas quando precisavam sair pela boca, travavam como se eu tivesse engolido pedras. Era assim em tudo, na escola, em casa, nas conversas rápidas do dia a dia. E foi exatamente essa minha covardia que me custou o que, até hoje, acredito ter sido o grande amor da minha vida. Eu a conheci ainda no ensino médio. Ela era diferente de todas as outras garotas que circulavam pelos corredores barulhentos da escola. Não era só bonita, e ela era muito bonita, diga-se de passagem, com aqueles olhos que pareciam sempre rir antes mesmo de a boca esboçar um sorriso. Não, era mais do que isso. Havia nela uma leveza, uma forma de tratar as pessoas que fazia todo mundo querer estar por perto. Quando ela falava comigo, mesmo que fosse uma besteira qualquer, eu sentia como se estivesse sendo visto de verdade. Mas, claro, eu nunca tive coragem de dizer nada. Ficava ali, parado, rindo das piadas que os outros faziam, tentando não parecer estranho demais. No fundo, o que eu queria era só segurar a mão dela, andar junto até a saída, talvez trocar mensagens no fim do dia. Mas só conseguia imaginar, nunca agir. Meu irmão mais velho, por outro lado, era o oposto completo de mim. Extrovertido, confiante, cheio de histórias engraçadas para contar. Onde quer que chegasse, ele chamava atenção. Era o tipo de pessoa que parecia feito para a luz, enquanto eu me acostumara à sombra. E, inevitavelmente, ela notou isso também. Eu me lembro como se fosse ontem do dia em que ele a chamou para sair pela primeira vez. Estávamos em casa, na sala, quando ele entrou com aquele sorriso que só ele sabia dar, e contou para meus pais: "Acho que vou levar a Samara para jantar." Eu congelei. O ar me faltou por alguns segundos, mas ninguém notou. Meus pais sorriram, incentivaram, como sempre faziam. E eu, com o coração desmoronando dentro do peito, forcei um sorriso amarelo, fingindo apoio. Por dentro, tudo o que eu queria era gritar: "Ela é minha. Eu a amo desde antes de você sequer pensar nela." Mas fiquei calado. Daquela noite em diante, minha vida mudou. Cada encontro deles era como uma facada silenciosa. Eu a via cada vez mais perto dele, cada vez mais distante de mim. Lembro das primeiras vezes em que ela foi lá em casa, conversando com meus pais como se já fosse parte da família. Todos a adoravam. E eu, como sempre, apenas observava. O tempo passou e, enquanto minha covardia crescia como uma corrente me prendendo ao silêncio, o relacionamento deles florescia. Namoro virou noivado. Noivado virou casamento. E, quando percebi, eles já tinham filhos correndo pela sala da casa dos meus pais. Filhos que eu olhava e pensava: esses poderiam ter sido meus, se eu tivesse tido coragem. Eu nunca contei para ninguém o que sentia. Nem para meu irmão, nem para ela, nem para qualquer amigo. Carreguei esse peso sozinho, como uma ferida escondida debaixo da roupa. Mas, como toda ferida, ela infeccionou. E quanto mais eu via a felicidade deles, mais o ressentimento crescia dentro de mim. Dizem que o tempo cura tudo. Mas eu aprendi que o tempo não cura nada se você se recusa a esquecer. O tempo só aprofunda a dor, a transforma em rancor, em ódio silencioso. E, à medida que os anos se acumulavam, eu já não sabia mais se amava aquela mulher de verdade ou se apenas odiava o fato de ela nunca ter sido minha. Com o tempo, estar perto dele se tornou insuportável. Cada reunião de família era como uma tortura planejada para me lembrar de tudo que eu nunca tive coragem de conquistar. Eu sentava à mesa, ao lado dos meus pais, ouvindo meu irmão contar histórias engraçadas enquanto ela ria, jogando a cabeça para trás, os olhos brilhando como no dia em que a conheci. Doía porque eu sabia exatamente o que aquele riso significava. Era a mesma risada que eu sonhei ouvir por causa de uma piada minha, ou de uma conversa boba que só nós dois entenderíamos. Mas ela nunca foi minha. Nunca. Meus pais amavam o casamento deles. Falavam do orgulho que sentiam de ver meu irmão se tornando um homem de família, responsável, dedicado. Às vezes, quando estavam distraídos, até comentavam comigo, meio sem querer: "Você devia aprender um pouco com seu irmão." Eu sorria, engolia seco, mas por dentro algo queimava. Não era só ciúme. Era como se o mundo inteiro tivesse conspirado para me deixar sempre em segundo plano.
Eu nunca fui o preferido, nunca fui o destaque, nunca fui o homem que alguém queria exibir para os outros. Meu irmão era tudo isso. E ela, a única que eu poderia amar de verdade, só confirmou essa verdade que eu sempre temi: eu não era suficiente. Passei anos cultivando esse rancor em silêncio, fingindo ser o tio carinhoso que levava presentes para os sobrinhos, que ria das histórias de família. Mas, na minha mente, a cada sorriso deles, eu repetia para mim mesmo: isso deveria ter sido meu. E quanto mais eu repetia, mais pesado ficava. Até que um dia, já não suportei. Eu me lembro exatamente da cena. Era um almoço de domingo, todos reunidos na casa dos meus pais. Meu irmão chegou atrasado, dizendo que tinha tido uma reunião de última hora no trabalho. Ela estava ao lado dele, rindo, mas notei um olhar de desconfiança passar por seu rosto. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. E, naquele instante, uma ideia me atravessou como um raio. E se eu desse a ela uma razão para duvidar? No começo, eu mesmo me assustei com o pensamento. Mas quanto mais ele martelava na minha cabeça, mais sentido fazia. Eu não precisava conquistar nada pela coragem que sempre me faltou. Eu só precisava usar a única coisa que sempre foi minha: o silêncio. O silêncio guarda segredos, mas também inventa histórias. Comecei a observar, a escutar. Meu irmão realmente tinha uma colega de trabalho com quem falava bastante, uma mulher jovem, bonita, solteira. Nada demais para qualquer um que olhasse de fora. Mas, para mim, era a oportunidade perfeita. Nos dias seguintes, imaginei 1000 versões de como poderia plantar aquela semente. O difícil não era inventar a mentira, mas fazê-la parecer verdade. Ela precisava acreditar. Minha família precisava acreditar. Eu queria que todos vissem meu irmão pelo mesmo ângulo distorcido pelo qual eu sempre vi, como alguém que tinha mais do que merecia. E foi assim que, lentamente, comecei a preparar o terreno. Uma frase solta aqui, uma preocupação fingida ali, uma expressão calculada de quem hesita em dizer mais do que deveria. Aos poucos, eu sentia que estava construindo algo maior. Algo que poderia, finalmente, nivelar o jogo. Eu nunca tive coragem de lutar por ela. Mas poderia ter coragem de destruir quem a tirou de mim. E naquele momento, sentado sozinho no meu quarto, olhando para o teto enquanto a casa já dormia, eu sussurrei para mim mesmo as palavras que mudariam tudo. Foi nesse dia que eu decidi que iria destruir a vida dele, custasse o que custasse. O veneno precisa ser administrado em doses pequenas. Essa foi a primeira lição que aprendi quando comecei meu plano. Se eu chegasse de repente com uma acusação direta, ninguém acreditaria em mim. Eu seria apenas o irmão invejoso tentando arrumar encrenca. Mas se eu deixasse que a dúvida nascesse devagar, discreta, quase invisível, aí sim ela teria tempo de crescer até se tornar incontrolável. A primeira vez que toquei no assunto foi quase inocente. Estávamos na cozinha da casa dos meus pais, ela preparando café, eu encostado na bancada. Falei casualmente: o Eric tem trabalhado muito, né? Vi ele comentando outro dia sobre aquela colega de trabalho. Como é mesmo o nome dela? Ela olhou para mim, surpresa por eu saber da colega, mas respondeu sem desconfiança: a Helen. Sim, eles trabalham juntos há bastante tempo. Dei um sorriso leve, quase indiferente, e mudei de assunto, mas percebi que plantei a primeira semente. Dias depois, em outro encontro, deixei escapar. Vi seu marido outro dia no carro, parecia com pressa, achei que tinha outra pessoa no carro com ele, mas devo ter me enganado. Falei dando uma risada curta, como quem não dá importância. Ela não respondeu nada, mas pude ver claramente, o veneno começava a agir. Não precisei fazer muito mais. Bastava sugerir, soltar frases vagas, e a própria mente dela fazia o resto. O silêncio dela se prolongava cada vez que eu falava sobre isso, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que eu mesmo havia inventado. Meu irmão, claro, não percebia nada. Continuava com a vida de sempre, o trabalho, os filhos, as risadas. Mas eu sabia. Eu via no olhar dela que já não era o mesmo quando olhava para ele. Havia uma sombra, um incômodo. Eu me alimentava disso como quem bebe água no deserto. E então veio a primeira explosão. Uma noite, recebi uma mensagem dela. Você acha que ele realmente passa tanto tempo assim no trabalho? Já percebeu algo estranho? Meu coração disparou. Era a prova de que a dúvida havia se transformado em desconfiança. Respondi com cautela: claro, olha, eu não quero me meter, mas às vezes, sei lá, ele parece esconder alguma coisa. Pode ser impressão minha, não sei.
Essa frase foi suficiente. A partir dali, ela mesma começou a cavar. Olhava o celular dele, fazia perguntas, analisava traços. Tudo aquilo que antes passava despercebido, agora se tornava suspeito. E o casamento começou a rachar. As brigas se tornaram frequentes. Meu irmão, confuso, não entendia o motivo de tanta cobrança. Ela, tomada pela insegurança, queria respostas que ele não podia dar. E eu? Eu apenas observava, sempre com aquele semblante de quem está preocupado, mas não sabe o que dizer. Até que, em uma noite de domingo, depois de uma discussão acalorada, ela ligou para mim. A voz dela tremia, os olhos marejados do outro lado da linha. Eu não sei mais o que pensar. Ele chega tarde, dá desculpas, e quando pergunto, parece que fica na defensiva. Você entende, não entende? Eu respirei fundo, fingi hesitar, e então soltei a frase que seria o golpe final: eu só quero o seu bem. Mas, se fosse eu, ficaria de olhos bem abertos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ali, eu sabia, o casamento deles nunca mais seria o mesmo. E eu, pela primeira vez na vida, senti que tinha algum poder. Eu sempre achei que a queda de alguém fosse algo rápido, como tropeçar e cair no chão. Mas não. Quando se trata de destruir uma vida, a queda é lenta, dolorosa, feita em silêncio e com pequenas rachaduras que vão se acumulando até a estrutura não aguentar mais. O casamento do meu irmão virou um campo de batalha. No início eram discussões curtas, quase banais. Ele chegava atrasado, ela perguntava o motivo, ele respondia irritado. Mas, pouco a pouco, a paciência dela se transformou em desconfiança, e a irritação dele em raiva. Lembro de uma noite em que passei pela casa deles. Ouvi a gritaria do lado de fora. Ela dizia que não aguentava mais, que não era burra, que sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele, perdido, repetia que não entendia de onde aquilo vinha, que nunca tinha dado motivo. Eu fiquei parado na calçada, ouvindo tudo, e confesso, um sorriso escapou dos meus lábios. Era cruel, eu sei. Mas depois de anos engolindo em silêncio tudo o que senti, ver ele desesperado me trazia uma estranha sensação de justiça. As semanas seguintes foram um espetáculo à parte. Ela começou a dormir no quarto das crianças. Ele chegava em casa e era recebido com silêncio gélido. Os olhares que antes transbordavam carinho agora eram lâminas afiadas. E eu, claro, estava sempre disponível para ouvi-la, para oferecer um ombro amigo, para reforçar, de maneira sutil, que talvez ela não estivesse tão errada assim. Até que o inevitável aconteceu, ela pediu a separação. Foi num sábado, durante um almoço de família. Eu estava lá, junto com nossos pais e alguns tios. Meu irmão mal tinha se sentado quando ela soltou a bomba. Eu não vou mais continuar assim. Já chega. Quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Meu irmão ficou imóvel, olhando para ela como se não tivesse entendido. Meus pais arregalaram os olhos, e alguns primos desviaram o olhar, desconfortáveis. Mas ela não parou por aí. E antes que alguém pense que é exagero meu, eu vou deixar claro aqui, na frente de todos, o seu filho, o marido exemplar que vocês tanto defendem, me traiu. Sim, traiu, com uma colega de trabalho. As palavras dela caíram na mesa como uma bomba. A respiração de todos parecia ter parado. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Meu pai ficou rubro, sem conseguir reagir. Os tios cochichavam entre si, trocando olhares constrangidos. Como assim? Meu irmão conseguiu perguntar, a voz embargada. Isso é mentira. Eu nunca, mas ela o cortou, firme, como quem já tinha ensaiado aquele discurso muitas vezes. Mentira. Eu não sou burra. Sei o que vi, sei o que senti. Mulher sente quando está sendo enganada. E eu não vou mais viver com um homem que acha que pode me fazer de idiota. A acusação pública o destruiu. Não havia espaço para defesa. As pessoas sempre acreditam na dor visível, no choro, na indignação da esposa traída, nunca no silêncio desesperado de quem tenta se explicar. Eu não disse nada, mas por dentro eu estava em êxtase. A partir dali, a vida dele desmoronou de vez. Ele tentou conversar, tentou provar sua inocência, mas ninguém queria ouvir. Meus pais, envergonhados, começaram a se afastar. Diziam que não conseguiam encarar os vizinhos, que a vergonha era demais. Minha mãe chorava dizendo que nunca imaginou que um filho dela pudesse ser capaz de algo assim. Eu aproveitei cada detalhe dessa tragédia. Consolava minha mãe, abraçava meu pai, dava razão à esposa dele sempre que podia.
Era o irmão exemplar, o filho compreensivo, o confidente perfeito. E, ao mesmo tempo, era a serpente que tinha soltado veneno em tudo isso. Meu irmão, que antes era o centro da família, passou a ser um pária. Nos encontros familiares, evitavam convidá-lo. Quando aparecia, era recebido com olhares de reprovação. Até as crianças, seus próprios filhos, começaram a tratá-lo com frieza. E eu, de canto, apenas observava. Era estranho. Eu sentia prazer e culpa ao mesmo tempo. Uma parte de mim dizia que aquilo era errado, que eu estava destruindo uma vida que não merecia. Mas a outra parte, a mais forte, repetia: ele roubou o amor da minha vida, agora sente o gosto do que é perder tudo. No fim, o que importava era o resultado, ele estava sozinho. E eu, finalmente, tinha conseguido o que queria. A partir do momento em que ela anunciou o divórcio e expôs a suposta traição do meu irmão diante de todos, a vida dele virou cinzas. E, no meio daquele incêndio, eu fui a água fresca, a calma, o ombro amigo. Não foi difícil. Bastava estar presente. Enquanto os outros o evitavam, eu a procurava. Mandava mensagens perguntando como estava, levava café na casa dela, ajudava com as crianças quando precisava. Era o papel perfeito. O de cunhado solidário, de amigo confiável, de alguém que sabia ouvir. No início, havia uma barreira. Ela ainda carregava mágoa, ainda estava ferida demais para se abrir. Chorava quando falava das noites que passou esperando ele chegar, das desculpas frias, dos olhares que já não eram os mesmos. Eu me limitei a escutar, a concordar em silêncio, a reforçar sua dor com frases simples como: "Você não merecia isso." Ele não soube valorizar a mulher que tinha. Essas frases eram como sementes que eu plantava na mente dela. E aos poucos, comecei a ver os primeiros brotos surgirem. Um dia, ela me convidou para jantar na casa dela, como forma de agradecer pela ajuda. As crianças estavam lá, correndo pela sala, rindo, e por um instante eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Senti que estava no lugar certo. Não era mais apenas a cunhada com quem eu convivia por obrigação nas festas de família. Era uma mulher que agora compartilhava momentos comigo, que me servia um prato de comida e sorria em gratidão. Naquela noite, quando fui embora, ela me abraçou. Um abraço demorado, quente. Nada demais, mas suficiente para acender algo em mim que estava guardado há anos. Eu quase disse, quase confessei naquele momento que sempre a amei. Mas me contive. Sabia que o tempo era meu aliado. Os meses passaram e a distância entre nós diminuiu. Ela começou a confiar em mim de uma forma que nunca havia confiado antes. Às vezes, me ligava no meio da noite só para desabafar. Outras vezes, pedia que eu fosse buscá-la porque não queria dirigir sozinha. Eu estava sempre lá, sempre disponível. E claro, cada vez que a via sorrir para mim, cada vez que agradecia pela minha presença, era como um prêmio. Um prêmio que eu sabia que só estava nas minhas mãos porque meu irmão tinha perdido tudo. Houve uma noite em especial que marcou essa transição. Ela tinha comprado vinho, colocou música baixa na sala e me chamou para ajudar com umas caixas que estavam pesadas. Eu sabia que não eram as caixas o que importava. Era a solidão dela, a carência, a necessidade de se sentir desejada de novo. Conversamos por horas. Rimos, lembramos de coisas antigas. Até que o silêncio se instalou. Ela me olhou de um jeito diferente, um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Eu não resisti. Me aproximei devagar, toquei sua mão, e ela não afastou. Pelo contrário, entrelaçou os dedos nos meus. Foi nesse instante que percebi, o que antes era só um sonho distante, agora estava se tornando realidade. Eu estava entrando no lugar que sempre desejei, no espaço que sempre foi dele, mas que agora era meu. Não foi um beijo naquela noite. Não ainda. Mas foi um pacto silencioso. Algo havia mudado entre nós, e não havia volta. E, no fundo, eu sabia, meu irmão poderia tentar recuperar sua vida, mas nunca recuperaria o lugar que eu estava conquistando. Depois daquela noite em que nossas mãos se encontraram, tudo mudou. Não houve uma declaração imediata, nem um gesto grandioso, mas a atmosfera entre nós já não era mais a mesma. Cada palavra carregava um subentendido, cada olhar durava um pouco mais do que deveria. Eu me tornei parte da rotina dela. Levar as crianças na escola quando ela estava ocupada, passar no mercado para comprar o que faltava, resolver pequenas coisas que antes o meu irmão faria. Eu preenchi o vazio que ele deixou, e ela me deixou preencher. Até que um dia, aconteceu. Era uma sexta-feira chuvosa.
As crianças estavam na casa da avó, e ela me chamou para ver um filme. Disse que não queria ficar sozinha. Cheguei com pizza e vinho, como se fosse algo casual, mas no fundo nós dois sabíamos que não era. Durante o filme, a proximidade era quase sufocante. Os braços se roçavam, as pernas se tocavam de leve. Eu sentia o coração disparar a cada segundo. Até que ela pegou minha mão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não havia hesitação no gesto, apenas uma aceitação silenciosa do que estava prestes a acontecer. Eu a puxei de leve, e ela não resistiu. Nossos lábios se encontraram, e naquele beijo estava a mistura de anos de espera, de ressentimento, de desejo guardado. Foi intenso, urgente, quase desesperado. Quando nos afastamos, ela estava com os olhos marejados. Eu não sei se devia, ela disse, com a voz trêmula. Mas eu não consigo evitar. Você esteve aqui por mim de uma forma que ninguém nunca esteve. Eu apenas a segurei pela cintura e respondi, então não evita. Não precisa. E ali, naquela sala iluminada apenas pelo reflexo da TV, nós cruzamos uma linha da qual não havia retorno. A partir daquele dia, não éramos mais apenas cunhado e cunhada. Éramos amantes. Depois, namorados. Um casal que começou nas sombras, mas que não demorou a se assumir. A família dela, que antes via em mim apenas o irmão mais novo, passou a me ver como uma espécie de herói. O homem que entrou para cuidar dela quando o outro a deixou. Ninguém questionou demais, ninguém desconfiou da rapidez com que a relação nasceu. No fundo, todos queriam acreditar que era só destino. E eu deixei que acreditassem. Nunca revelei que por trás da queda do meu irmão estava a minha mão, a minha mentira. Houve um momento em que ela me olhou, já deitada ao meu lado, e disse, sabe, eu acho que isso era para acontecer desde sempre. Talvez tenha sido o universo corrigindo as coisas. Eu sorri, mas por dentro, um arrepio percorreu meu corpo. Não era o universo. Era eu. Eu tinha puxado cada fio dessa trama, costurado cada detalhe até chegar ali, e embora o peso da culpa às vezes me rondasse, bastava olhar para ela, para o sorriso dela, para o calor de seu corpo junto ao meu, para que tudo fizesse sentido. Eu tinha roubado o lugar do meu irmão. Mas, ao mesmo tempo, sentia que finalmente estava onde sempre quis estar. Os anos se arrastaram como areia fina entre os dedos. Cada tentativa de meu irmão mais velho de reconquistar sua vida anterior era recebida com portas fechadas e olhares de reprovação. Ele não sabia, é claro, que tudo o que enfrentava não era apenas fruto de desconfiança alheia, era também o resultado de uma mentira cuidadosamente cultivada por mim, a qual nunca teve chance de ser descoberta. No começo, ele tentou. Tentou com coragem, com esperança, com aquela insistência que sempre fora sua marca registrada. Mandava mensagens, ligava, aparecia sem avisar. Tentava explicar, provar que não havia traído ninguém, que não tinha se envolvido com a colega de trabalho. Mas era inútil. Quando não era ignorado, era chamado de traidor, de homem desonesto, de alguém indigno da confiança que antes possuía. Eu observava tudo de longe. Não com prazer cruel, mas com uma sensação de justiça poética que, admito, me consumia. Ele não fazia ideia de que a própria narrativa que destruíra sua vida tinha sido manipulada. Nunca suspeitou que o irmão mais novo, que sempre fora tímido, discreto, o mesmo que parecia incapaz de qualquer ação ousada, havia arquitetado cada passo do seu desastre. Havia momentos em que ele tentava se aproximar das crianças. Seus filhos. Ele queria reconstruir a confiança, ser presente. Mas eram pequenos cortes de relacionamento, pontes frágeis que desmoronavam com uma palavra errada ou com olhares desconfiados. A mulher, que agora compartilhava minha vida, às vezes o recebia com cordialidade, mas sempre distante, sempre lembrando do que ele havia feito. E eu? Eu me mantinha em silêncio. Nunca contei nada a ninguém. Nunca precisei. Cada vez que alguém falava sobre ele, eu assentia, concordava, sorria de leve. Era um irmão preocupado, sempre compreensivo, mas distante o suficiente para que ninguém imaginasse que eu fosse a mente por trás de tudo. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que não havia saída. Nem meus pais, nem tios, nem amigos, nem os vizinhos, ninguém queria ouvir, ninguém queria acreditar. A dor que eu havia acumulado e alimentado silenciosamente havia sido transferida para ele, e ele sofria sozinho, tentando reconstruir pedaços de uma vida que, sem razão aparente, havia sido arrancada de suas mãos. Foram anos de tentativas frustradas.
Cada telefonema não atendido, cada porta fechada, cada recado ignorado era mais um tijolo no muro que se erguia entre ele e a vida que antes possuía. Ele, que sempre fora extrovertido, passou a se esconder atrás de desculpas, de viagens de trabalho, de ocupações que não preenchiam nada. Parecia que cada esforço apenas reforçava sua solidão, transformando-o em um castelo de vidro que se partia ao menor toque. E então, em um momento de pura exaustão, ele desistiu. Sem drama, sem confronto, sem explicações. Apenas cessou qualquer tentativa de contato. Aceitou, de alguma forma, que nunca mais teria seu espaço entre nós. Que nunca mais seria o homem amado, o marido confiável, o filho querido, que, para todos, tinha se tornado um traidor irreversível. Enquanto ele se afastava, a vida que eu sempre quis começava a florescer. Eu estava finalmente no lugar que sempre desejei, com a mulher que amava, ou pelo menos que amava estar ao meu lado, cercado pelos filhos dela, respeitado pelos familiares, seguro em um papel de estabilidade e carinho que sempre quis assumir. Não havia mais culpa. Não havia mais medo de que alguém descobrisse. Meu irmão, mesmo distante, jamais desconfiaria de que eu havia sido o autor de toda a ruína que ele enfrentará. Meu segredo estava enterrado tão profundamente que nem eu mesmo sentia necessidade de revisitar cada detalhe. Era minha obra-prima silenciosa, invisível a todos, perfeita porque ninguém jamais saberia da verdade. Eu pensava, às vezes, no que ele sentia. Será que, em algum momento, a verdade poderia tê-lo libertado? Talvez. Mas a verdade, nesse caso, seria tão destrutiva quanto a mentira. Ela não restauraria o casamento, não traria de volta a confiança da família, não reverteria os anos de ressentimento que se transformaram em ação. Então, silenciosamente, eu deixava que ele acreditasse em sua própria derrota, enquanto eu desfrutava do meu lugar conquistado. A mulher, agora minha companheira, nunca suspeitou de nada. Para ela, meu irmão simplesmente se perdeu, incapaz de reparar o que tinha feito. Para ela, minha presença era um alívio, um refúgio seguro, uma reconstrução da vida que ela acreditava ter perdido. Eu jamais a enganei com palavras. Enganei apenas com ações, com a manipulação invisível do tempo e da percepção. E assim, o tempo passou. A vida cotidiana tomou o lugar do drama. Eu vi os filhos crescerem, aprendendo comigo, rindo comigo, confiando em mim. A mulher sorria para mim como antes sorria para meu irmão, mas agora sem medo, sem desconfiança, sem lembranças amargas para apagar. A sensação de pertencimento, finalmente, me completava. Olhar para trás não me trazia remorso. Olhar para o meu irmão não me causava culpa. Ele havia desistido, rendido-se à impossibilidade de provar sua inocência. E eu tinha conquistado a vida que sempre quis. Ninguém jamais descobriria a verdade. Nem meus pais, nem tios, nem ela, nem ele. Meu segredo estava selado pelo tempo, pelas mentiras aceitas, pelo silêncio das pessoas que acreditaram na narrativa errada. Era uma vingança perfeita, invisível, implacável, e sem sombra de arrependimento. E assim, aprendi uma lição cruel, mas clara: algumas verdades não precisam ser ditas. Algumas injustiças podem ser corrigidas de forma silenciosa. Algumas conquistas são melhores quando ninguém sabe como realmente aconteceram. Eu tinha finalmente o que sempre desejei, e, para o resto do mundo, a história era simples. O irmão mais velho perdeu tudo por sua própria culpa, e eu me tornei o homem que sempre sonhei em ser. E, naquele silêncio absoluto que me cercava, com a família feliz, com a mulher ao meu lado, e com a certeza de que ninguém jamais saberia a verdade, finalmente sorri. Não de alegria boba, mas de triunfo silencioso. Porque, no fim, eu consegui.